Olá, pessoal. Boa noite a todos. Com muita alegria, começamos aqui mais uma live. Essas lives que estão se tornando rotineiras, né? Todo domingo a gente está fazendo esse momento de reflexão e eu posso falar para vocês assim que o maior beneficiado com tudo isso tem sido eu, porque para poder conversar aqui com vocês, eu tenho que me preparar minimamente, né? Eu tenho que buscar me informar para estar aqui conversando com vocês. Então, a primeira pessoa que ganha com isso sou eu. Então, tem sido um grande aprendizado, né? Eu já falei isso outras vezes e volto a dizer, é muito mais fácil para mim falar no tribunal, falar perante um juiz, um promotor, do que falar aqui ao vivo com vocês. É totalmente diferente. Então, eu tenho encarado isso como um desafio, procurando melhorar a cada live, trazendo as reflexões de domingo ligadas a essas questões de índole, caráter, moralidade e espiritualidade, né, que foi uma coisa assim que eu senti necessidade de trazer, até mesmo em função do momento que a gente vive. A pandemia faz a gente rever os nossos valores, rever aquilo que é mais importante para a gente, aquilo que realmente a gente deve dar um peso maior. Então, a própria pandemia, ela tem esse caráter de fazer a gente refletir mais sobre a vida. Então, por isso, no domingo, a gente está fazendo essa reflexão e quinta-feira sobre temas jurídicos e também do meu trabalho aqui na cidade. Bom, e nesse domingo, nós temos a honra de contar com o Wellington Neto, que dispensa apresentações. Ele é radialista, é locutor, é cantor, vereador. Ele é um cara que realmente tem a comunicação na veia e foi um grande incentivador para eu começar a fazer essas lives, né? Eu já disse aqui o trabalho que eu estava realizando na Câmara. Falei com ele que nunca tinha feito live. Ele foi, tem esse aplicativo, faz assim, faz assado, com uma boa vontade. E nada mais justo do que começar fazendo essa live de reflexão com ele. Domingo passado não foi possível, mas nesse domingo nós estamos aqui, somos brasileiros e não desistimos nunca. Isso aí. Vamos passar aqui a palavra para ele. E eu já vou começar dizendo aqui. Olá, boa noite, Neto. Muito boa noite, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. E, bom, eu já começo aqui dizendo, né, estava até falando para o Neto, é impressionante como é que em pleno século XXI, né, nós temos determinados preconceitos, determinadas ideias ultrapassadas. E já que nós estamos falando de índole, caráter, moralidade, espiritualidade, eu acho que esse comentário ele vem a ser pertinente nesse momento. Um grande amigo meu fez uma brincadeira. Assim, um amigo de longe, tô preocupado com você. Eu assim, preocupado comigo? Por quê? Poxa, você vai fazer uma live com o Neto, você sabe que o Neto não gosta, o Neto isso, aquilo. Assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. O que o Neto faz na vida pessoal dele é problema sexual dele, tá? Eu tô chamando o Neto porque, para mim, ele é um cara que tem índole, que tem caráter, que tem moralidade e que tem também seus princípios espirituais e religiosos. Então, é um cara que pode falar sobre índole, caráter, moralidade e espiritualidade. É um cara que eu admiro pela postura dele moral. Agora, o que ele faz na vida pessoal dele, se ele gosta de abacate, de manga, disso ou daquilo, é problema sexual dele. E eu disse mais. Olha, eu acho que o hétero que tem medo de conversar com o homossexual é porque ele não se garante como hétero. Ele não se garante. Porque, gente, isso não é coronavírus que sai pegando aí, não. Você pode conversar com um cara que gosta de outra coisa, mantendo a sua individualidade. Então, eu gostaria que já começar falando disso, porque serve assim até para quebrar paradigmas. Por que não? Eu não posso conversar com o Neto, que é uma pessoa decente, que faz um trabalho decente e que é uma pessoa talentosa. Por que não?
Então, vamos quebrar esse paradigma, que já começo Eu já quero aproveitar e te pedir licença para comentar. E dizer que, assim, primeiro te agradecer o convite, e eu não sei nem se eu tenho todos esses predicados aí positivos, e nem sei se sou merecedor de estar nessa live com um tema tão importante, né? Mas eu te agradeço muito, e a gente está aqui nessa vida para tentar, pelo menos, ser uma versão melhor a cada dia. E prova disso é a sua disposição de aprender, né? Então, ainda que de forma muito singela, essa sua vontade de aprender a utilizar essa ferramenta poderosa que é a internet, distribuindo conhecimento, seja no campo jurídico, seja no campo da espiritualidade, seja nessa troca de humanidade, não é? Que o que a gente tem é a nossa humanidade. E a gente poder trocar essa humanidade das experiências mais diversas e trocar essa experiência nesse campo, inclusive, né? Desse olhar da heterossexualidade, não é? Que é vista como uma normalidade, quando a homossexualidade, e não mais homossexualismo, porque não é mais considerado uma doença, mas a homossexualidade também é desde o começo dos tempos, né? Poder olhar e conversar de uma maneira ética, de uma maneira moral, e não me surpreende que em pleno século XX, né, século XXI, na verdade, em pleno século XXI, a gente tem ainda quem possa imaginar que uma pessoa, por ter a sua orientação sexual diferente da dita como aquela que é padrão para a sociedade, não seja vista como alguém que detenha moral, ética e valores. Então, eu fico muito orgulhoso, e muito orgulhoso no sentido de congratulado, né? De feliz, de ver um camarada que eu considero tanto como você, um camarada que tem uma família que eu gosto bastante, como sua mãe, sua irmã e os demais, me trazer a oportunidade de dividir das minhas experiências e falar sobre aquilo que a gente tem que exercitar na vida. E aí, quando nós conversávamos aqui, eu quero indicar um livro aqui, que é Confissões de Santo Agostinho, e teve uma página que eu me recordei aqui, que diz o seguinte: ele conta as suas confissões, né? E aí, num dos parágrafos, ele diz: ó loucura que não sabes como amar os homens em sua condição humana. Então, que a gente possa aprender, né, a amar os homens, não homens no sentido de gênero, mas amar o humano, né, com todas as suas condições humanas, boas e nem tão boas assim. Exatamente. Então, eu achei muito pertinente falar sobre isso aqui, porque realmente isso aí a gente não pode mais aceitar esse tipo de pensamento ultrapassado, né, gente? Mas manda um abraço fraterno, cheio de luz para esse seu amigo, no desejo sincero de que um dia eu possa conhecer e quebrar esse paradigma. Vai o meu abraço iluminado para ele. Com certeza. Bom, gente, como eu já disse, nós vamos falar sobre índole, caráter, moralidade, espiritualidade. Eu coloquei esse título aqui a índole de Escorpião e a síndrome de Gabriela. Por quê? Como a gente já havia começado a falar anteriormente, na live anterior, que nós tivemos aí que encerrar por conta da oscilação de internet, mas voltando, a índole é aquilo que a gente traz aquilo que a gente já nasce com alguma propensão, né? Que a gente vai ter oportunidade de avançar mais nisso, trazendo um psicólogo aqui que vai poder explicar de uma maneira mais ampla sobre essas questões de índole, caráter e tudo mais. Mas, de uma maneira breve, índole é aquilo que você já traz de forma inata, né? Qual que é a índole do escorpião? A índole do escorpião é se ele estiver ameaçado, ele vai te atacar. Não é isso? O animal irracional, ele age assim, né? Eu coloquei o escorpião, mas poderia ter colocado outro animal. Isso vale para o cachorro, isso vale... O próprio gambá tem um sistema, né, de defesa. Então, é da índole dele agir daquela forma. Já o ser humano ele está em um patamar onde ele é racional, ele pensa, né? Mas ainda há muita gente que analisa sob a ótica da síndrome de Gabriela. O que seria assim? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Mas isso falando do aspecto de não poder mudar. E o que mais me chama a atenção é
é que a gente, sim, a gente pode mudar os nossos valores, né? Nós acabamos de falar aqui sobre esse tema polêmico que eu comecei a falar. Por que a pessoa não pode ter uma ideia, pensar diferente? Então, o ser humano ele tem essa capacidade de estudar, de pensar, de raciocinar, de mudar a forma de analisar as situações. Uhum. Então, é por isso que eu penso assim, que a gente deve sempre buscar evoluir em termos de raciocínio, de reflexão. Bom, o caráter. O caráter, para a própria psicologia, é aquilo que você está muito ligado à personalidade. É aquilo que você vai constituindo de valores. Se você começa a moldar. Então, eu dou o exemplo da criança, né? A criança, determinada criança tem a índole de ser mais birrenta, de ser mais indisciplinada. E aí entra o trabalho dos educadores, dos pais, dos familiares e da própria escola, de ir trabalhando a índole daquela criança para que ela se torne uma criança sociável, para que se torne uma criança que possa se desenvolver. E aí começa a formar o caráter da pessoa. Correto? E aí, avante, nós vamos chegar na moralidade. O que seria a moralidade? A moralidade já é a pessoa que já tem a capacidade de enxergar aquilo que é certo daquilo que é errado. Então, na prática, se você vê um velhinho atravessando a rua e você tem condição de ajudar aquele velhinho, você vai ajudar aquele velhinho se você já tiver aquele valor de solidariedade, né? Então, isso é o aspecto já da moral. Estou fazendo aqui de maneira bem breve para poder depois passar a palavra para o Neto. E aí nós chegamos, né, na questão da espiritualidade. Por que eu também coloquei esse tópico? Porque é para pensar mesmo, para fazer as pessoas pensarem. É possível ter uma boa índole, um bom caráter, condutas morais e não ser religioso? É possível ter todas essas virtudes e não ser religioso? É possível ter todas essas virtudes, não ter religião, mas ter uma conexão espiritual? Então, isso é mesmo para trazer, para as pessoas poderem pensar, tá ok? Então, eu falei sobre índole, falei sobre caráter, né? Que é a questão da construção, a moralidade, né? E aqui eu trago, fiz um resumo aqui, eu até deixei lá na minha página, eu achei sensacional, quando a gente fala da moralidade. Eu assisti e recomendo que as pessoas assistam. Você vê que eu fui fazendo aqui um resumo sobre esses tópicos, mas especificamente sobre a moralidade. Esse maratonista, né, espanhol, ele surpreendeu o mundo, porque ele teve a chance de ganhar a corrida, uma maratona em dezembro de 2012. O queniano tinha ultrapassado ele fácil, já estava lá na frente, ia ganhar a corrida. Foi melhor do que ele durante a corrida. Só que no finalzinho, ele deu aquela vacilada. Ele não percebeu que ainda não tinha cruzado a linha de chegada. E aí, o espanhol, vendo aquilo, chegou e, olha, segue, tá aí e tal. Ao invés de ultrapassar o queniano e ganhar, ele, não, segue e tal. E aí perguntaram para ele, por que você fez aquilo? Ele fez aquilo o quê? Poxa, você ia ganhar a corrida. Não. Ele se surpreendeu com a pergunta. Não. O queniano foi melhor do que eu durante a corrida toda. Ele ia ganhar. Se eu faço isso, o que eu ia pensar de mim mesmo? Não fala ali naquele vídeo, mas ele fala assim, o que a minha mãe ia pensar? Porque quando a gente chega no ponto de falar o que a minha mãe vai pensar, se aquela pessoa que te pariu te condenar, meu amigo, então é porque você fez uma coisa muito errada. Tá certo? Então, eu achei sensacional isso aí também, que faz a gente refletir. E na questão da espiritualidade, eu vendo aqui, me preparando, eu achei sensacional o Divaldo, quando ele fala já do aspecto da espiritualidade, em que ele fala que
as mazelas humanas estão muito ligadas à questão mesmo da moralidade, né? O indivíduo, ele se perde muito, não é muito pela questão nem socioeconômica, mas as grandes mazelas, elas estão na questão da moralidade. Então, a gente vai ter oportunidade de conversar mais sobre isso com o Batista, com o Guaraci e outras pessoas mais que a gente vai trazer aqui. Mas eu fiz, assim, um apanhado. Rapaz, eu fico muito feliz de ter sido quem te apresentou esse aplicativo, porque olha só quem vai vir na sequência. Batista, Guaraci, eu estou aqui feliz da vida e numa responsabilidade gigantesca. São pessoas que eu tenho uma admiração enorme. Isso mesmo, assim, como eu disse, a intenção nossa é debatendo, então, como eu disse, os primeiros a serem beneficiados, né, eu acredito que sejam as pessoas que estão participando. Eu, particularmente, estou aprendendo muito, conversando com você, conversando com o Batista, o Guaraci e outras pessoas mais que vêm aqui. E, ao final disso tudo, a gente pode montar uma conclusão disso tudo que a gente fez, levar isso para ser debatido também de outras formas. Então, a intenção é não ficar restrito ao Facebook, mas que a gente possa desenvolver isso avante, à frente. Bom, Neto, como eu disse aqui agora, bom, gente, eu queria, assim, pedir ao Neto que fizesse, então, um resumo da vida dele, e tem um propósito para isso, né? É porque depois a gente vai analisar o Neto, para ele fazer também uma autorreflexão da vida dele nesses aspectos. Então, Neto, eu passo aí a palavra a você, para você poder discorrer um pouco sobre a sua vida, ok? Vou dizer uma coisa a você, quem nos acompanha agora, né? Então, primeiro, dar boa noite também para quem está nos acompanhando, amigos que te seguem, né? Pessoas do seu convívio, pessoas que te conhecem e que me dão a oportunidade agora de... Eu trabalho com comunicação há 16 anos e ainda é comum para mim ser aquele que pergunta, né? Aquele que está na posição de entrevistador e não de entrevistado. Então, enquanto entrevistado, a gente fica um pouco nervoso, eu admito. Mas eu não estou muito habituado a estar do lado de cá de quem responde, mas aquele que pergunta, né? E a minha infância, eu devo muito eu agradeço muito a Deus hoje, com 36 anos de idade, eu sou muito grato a tudo que experimentei. Tanto é que, assim, uma das minhas frases que eu sempre repito todos os dias quando acordo é: obrigado pelo que vivi, pelo que vive, pelo que vou viver. Isso é como se fosse um mantra, que todos os dias, quando eu acordo, é a primeira frase que eu digo. Obrigado pelo que eu vivi, pelo que eu vivo, pelo que eu vou viver. Porque ninguém ninguém está pronto, né? A gente está em construção. E a infância talvez seja um momento de alegria para muitas crianças, mas eu sempre fui uma criança muito questionadora, sempre, desde muito cedo. Sempre fui uma criança questionadora, né? É muito interessante poder estar aqui conversando com você, porque desde pequeno eu sempre me perguntava para onde a gente ia depois, de onde que eu vim, né? E eram perguntas que eu fazia para minha mãe e na simplicidade de quem foi criada por pessoas que também não tinham essa oportunidade de fazer esse aprofundamento, principalmente dentro do contexto espiritual, me abraçava com respostas que não me deixavam e não me traziam paz. Então, eu fui uma criança inquieta em pensamento, né? Uma criança que se questionava muito porque já se via diferente. Aí talvez a gente volte na oportunidade de falar sobre a multiplicidade de seres que tem por aí. E aí eu falo por mim pela questão da minha orientação. Então, desde muito novo mesmo, desde os 7 anos de idade, percebi que já tinha um olhar diferente para a vida e para mim mesmo, né? Que as conversas com os primos da mesma idade não tinham aquela intenção de me divertir, mas a conversa com pessoas mais velhas e com pessoas também do sexo feminino me atraíam porque elas conversavam sobre tudo, não era só sobre o tal do futebol. Então a conversa era múltipla. Então eu tenho um afeto muito grande pelas mulheres, talvez diferente dos heterossexuais que as desejam, né? Eu desejo a presença da mulher na minha vida porque tive várias que passaram na minha existência, me trazendo um pouco dessa sensibilidade de olhar para o outro e entender que a gente é muito, né? Em um só.
Bom, saí de casa cedo, saí de casa com 14 anos para morar em Juiz de Fora e tive a oportunidade de viver com o Cildo, que é um excelente musicista, de uma alma muito especial. E ali, aprendendo questões de música e tendo a oportunidade de encontrar um mundo onde a arte alimentava a alma. Então, eu devo muito ao Cildo por essa questão do desenvolvimento artístico, do senso estético, do senso crítico, de gostar da leitura, porque ele me fazia ler, então os livros também me acompanharam muito, embora a minha família não tivesse esse hábito, eu via nas outras pessoas esse hábito, como tias e amigas e tal. E era aquela criança que não tinha muito amigo, então eu sempre, a minha companhia era a minha música, os livros. Eu gostei muito de escrever, desde muito novo gosto muito de escrever sobre a vida, sobre sentimentos e sobre tudo isso. Então eu era aquela criança que tinha poucos amigos, como de fato na minha vida tenho até hoje poucos amigos no sentido de trazer, de dividir fragmentos mesmo de intimidade, né? E por conta dessa loucura e aí de sentimentos, e aí agora eu quero dividir, especialmente com seu amigo, a gente não tem a condição de apontar o dedo para a individualidade do outro, principalmente quando se trata de algo que, na infância, tenra ainda, não se sabia quais sentimentos eram aqueles. O grande problema é que a gente, quando pensa na sexualidade, a gente pensa no sensual, né? A gente olha para a sexualidade como algo depravado, porque a gente já é condicionado a isso o tempo todo, principalmente países latinos como o nosso, onde a sensualidade é colocada na arte, é colocada em todos os segmentos da sociedade. Então, a gente é condicionado a pensar que o sexo é pecado, que a homossexualidade é algo depravado e tudo mais. E eu fico na minha tranquilidade de hoje entender isso, mas quando adolescente ter tentado o suicídio para me livrar do preconceito, ter tentado o suicídio para me livrar dessa dor que não era minha, mas eram dores que eram colocadas, né? Colocadas pelas outras pessoas como se eu não merecesse falar de Deus. E a gente vai falar sobre espiritualidade. A espiritualidade ela sempre me acompanhou por conta de mediunidade. Então, assim, eu não me sentia digno de falar com Deus e nem de rezar. A minha casa, por onde você andar, tem alguma imagem, porque isso trago das mulheres e das pessoas que caminharam comigo na vida, porque eram sempre católicas, fervorosas. Eu transitei em alguns entendimentos religiosos para me encontrar, buscando nesses segmentos a paz que eu não tinha, por conta de ser diferente, né, na minha orientação, e os hormônios atingem a todos. Essa transformação biológica, ela atinge a todas as pessoas, sejam héteros ou sejam homossexuais. Então, quando isso acontece, né, e essa transformação biológica acontece, é aí que o medo veio. Mas eu superei isso graças à espiritualidade, graças ao contato com o sagrado, e entendendo que assim, o mais importante para mim era ser alguém vinculado com o que era do bem. Então, eu te contei em off uma situação que aconteceu quando eu tinha 7, 8 anos de idade, que eu tinha walk-talk, né? Porque brincava com isso, sempre gostei de comunicação. Então, assim, eu achava interessante quando morava no América, os caminhoneiros que passavam, eu logo comunicava, alô, câmbio, tem alguém aí? E eles respondiam, então era muito interessante aquilo para mim. Então, quando eu tive essa brincadeira, eu matei, sem querer, um beija-flor. E o sentimento que eu tive ali de ter feito algo errado foi muito ruim, né? E se fosse uma beija-flor, né? E os filhotes, então tudo aquilo ainda muito novo veio na minha cabeça. Ali eu entendi o que eu não poderia fazer. Então, a gente vai se desenvolvendo, e como adulto mais ainda. Eu fui uma criança inquieta, mas uma criança feliz, de certa maneira. Sim, muito bem. Então, Neto, como você avalia as características que trouxe como índole? O que você conseguiu realmente trabalhar nisso? O que você acha que precisava ser trabalhado também, né? E o que não precisava, mas você consegue identificar alguma coisa que você realmente, não, isso, como você dá o exemplo do beija-flor ali, que você não, aquilo
Como é que você explica aquilo? Como é que você chegou à conclusão que aquilo estava errado? Foi porque na hora que aconteceu ali você viu, opa, isso aqui não é legal? Ou porque Eu vi que você... eu machuquei ali naquele momento. Eu vi que ele ali não existia mais vida, né? Então, eu não queria machucar ele, eu queria que ele posasse na minha antena. Eu queria como criança qualquer curiosa. Mas, então, naquele momento que eu vi que o beija-flor já não tinha mais o sopro de vida, aquilo me doeu muito. Me dói muito e assim. Então, ali eu percebi, não posso fazer isso com ninguém. Então, eu nunca fui uma criança de brigar com as pessoas fisicamente. Sempre fui alguém de discutir. Sempre gostei de uma boa discussão, de uma reflexão. Não é briga de bate-boca, mas é a discussão do vamos nos entender, porque eu tenho uma versão diferente para lhe apresentar, né? Então, Construir assim, conteúdo, né? Construir isso, conteúdo. isso. Então, eu sempre fui uma pessoa de querer fazer essas conversas que durassem horas, se fosse preciso, mas que a gente pudesse trazer visões diferentes de um mesmo tema. Então, assim, nunca fui uma criança violenta, desde aquele momento que eu percebi como era ruim causar esse tipo de sentimento no outro. Então, e a índole, desde muito novo, eu sempre busquei pelo que era correto. Talvez por todas as informações que eu recebia do relacionamento da minha mãe com o meu pai, que era um relacionamento difícil, né? Que não tinha toda essa estabilidade, porque eles também vêm de uma geração que é da geração do engole o choro, né? Que homem não pode Isso. chorar, que mulher tem que ser submissa. Então, hoje, com 36 anos e depois de algumas sessões, graças a Deus, de terapia, porque terapia faz bem, a gente consegue perceber que eu já encontrava o que era ruim naquelas relações, né? Então, talvez uma das coisas que eu carrego comigo desde muito novo é o senso de justiça. Entendi. Muito bem. E esse senso de justiça seria algo que você construiu em termos de caráter, já emendando já na segunda Uhum. questão? E qual foi o papel das pessoas que conviveram com você nesse processo, né? Seus irmãos, seus pais, Sim, seus parentes. Você falou do seu sim, tio Silvio, né? sim. Nossa, eu tive muita sorte, o Clóvis. Eu agradeço muito a Deus porque os meus pais se divorciaram muito cedo, muito novo, né? Eu tinha 6 anos de idade, 7 anos de idade. E a vida material era muito difícil, né? Tinha muita falta, né? Não faltava amor, mas existiam faltas materiais que talvez pudessem me levar por um caminho de subtrair algo de alguém, de querer, enfim, né? E aquilo eu tive muita sorte. Eu tive sorte de ter uma avó muito reta, de ter uma Uhum. mãe muito rígida, com disciplinas, né? Então, assim, isso, de certa maneira, o lado positivo disso, porque tem o lado negativo também. Mas o lado positivo disso tudo era de perceber que, assim, eu tive bons exemplos, né? A minha avó é um bom exemplo. Tias, o Cildo, professores, eu sou muito grato aos professores que passaram pela minha vida, que, assim, me faziam entender que o mais importante de tudo não era o que eu seria na ordem da minha intimidade, mas que foi para mim, porque foi uma das coisas que me causou mais desconforto, né? Ao longo da minha infância e adolescência. Hoje não mais, porque hoje eu sei quem eu sou. Mas naquele período de infância, adolescência e juventude, né? Isso me causava muito medo de perder esse sentido do caráter, de me tornar uma pessoa que fizesse algo que não fosse correto, nem para mim e nem para aquelas pessoas da qual eu venho, né? Que é minha mãe, minha avó e meus parentes e tudo. Então eles davam bons exemplos. Eu tinha bons exemplos porque era comprou, paga, não é? Não é seu, devolve, sujou, limpa, acendeu, apaga. Eram pequenas regrinhas tão simples, mas que me faziam entender qual era o meu limite, que era até onde eu poderia ir. É. Legal, porque aí você já também já até respondeu a outra parte aqui que eu já ia colocar, que é como que você aplica no dia a dia os valores morais. Você já respondeu, né? Porque você já tinha aquela noção de o que eu devo, eu tenho que pagar, de não prejudicar outras pessoas e tudo mais. E o bacana, eu quero aqui dividir uma situação com você que talvez pouca gente fala dos seus erros, né? Acho que é muito difícil a gente falar do erro da gente, né? Falar Claro. de situações que, que, que naquele momento nos constrangiram. Eu me recordo que eu devia ter talvez 10 anos de idade, não mais que isso, 11 anos, não mais que isso.
E eu me recordo que eu sempre fui um apaixonado por relógios. Por quê? Não faço a menor ideia. Eu sempre gostei de relógio. Sempre gostei. Mulher é com sapato, né? E eu sempre gostava dos meus relógios. Então, cuidava do relógio, tá aquela coisa. Eu digo que eu tenho a síndrome do Faustão. Só não tenho dinheiro para comprar tantos relógios como o Faustão. Então, assim, e eu me recordo que eu tinha um reloginho Cássio e sempre pedia de aniversário relógio, com aquelas madrinhas, tias, enfim, quem podia, porque a gente vinha de uma família muito simples, mas me dê relógio que eu gosto de relógio. Então, eu me lembro que eu fui na casa de uma pessoa aqui de Rio Pomba, e se ela um dia assistir esse vídeo, eu já fiz isso pessoalmente, já agradeci por aquela lição que ela me deu. Eu vi o relógio, ali, com 10 anos de idade, peguei o relógio, botei e fiquei com o relógio como se fosse meu. E ali ela começou, gente, a procurar o relógio dela. Cadê meu relógio? Cadê meu relógio? Eu tirei o relógio e mostrei. Devolvi o relógio. Ela me passou um sabão ali. Isso não é seu. Eu vou contar para sua mãe. Então, e hoje, talvez tenha 3 anos no máximo, que eu encontrei com a Claudete. A Claudete trabalha no fórum. E eu frequentava muito a casa dela, muito a casa dela. Pessoa muito boa, pessoa Sim, eu fantástica. frequentava muito por causa da tia Conceição. E ali eu agradeci ela. A gente estava tomando café na padaria. Eu falei, Claudete, você talvez não se recorde disso. Mas houve essa e essa e essa situação e eu quero lhe agradecer por isso. Então foram essas situações, ô Clóvis, que me fizeram entender que eu não podia fazer aquilo, né? E assim foi durante a vida, graças a Deus, entendendo que o que é meu e o que for meu tem que ser com trabalho. E mais uma vez mostrando que isso independe de gosto, de credo. Isso se trata de valores. Valores independem de credo, independem de gostos, independem de tudo isso. Porque, né? E, então você já respondeu aqui também. Então, Neto, eu já gostaria até de emendar uma outra pergunta aqui. O que você pensa? É possível ter comportamentos morais sem ter uma religião? Ou a Hoje eu pessoa tem digo que que ter? sim. Hoje eu digo que sim. A gente precisa entender que religião é religar, né? É você Isso. estar, né, ligado a algo, né? Então, assim, a gente, ao longo do desenvolvimento da sociedade, e aí a gente não pode olhar só para o agora, porque nós somos reflexos de sociedades que vieram muito antes de nós, né? Egípcios, incas, quer dizer, japoneses, pessoas, assim, seres que vieram aqui com filosofias milenares, né? E que Exatamente. nos ensinam em cada uma delas todo esse senso ético, moral, de valores, que é o mais importante de tudo. Como é que eu vou dizer que determinada religião A e B, não me serve? Até porque eu preciso dar um dado. Eu nasci na igreja evangélica, Olha, pentecostal, nós éramos da igreja Assembleia de Deus, então eu tenho um respeito muito grande pela igreja evangélica, porque reconheço na igreja evangélica as benesses que ela traz para quem se religa a essa energia primária. Aí depois, já na adolescência, naquela ânsia de conhecer algo para trazer a paz que eu não tinha à época, e para mim entender, para buscar na religião o entendimento sobre principalmente quem eu estava me tornando a nível da minha intimidade, eu fui para a Igreja Católica, me recordo que aos 14 anos tive o ímpeto de ser padre, porque eu sabia que padre estudava muito, então eu teria a oportunidade de pelo menos estudar, né? Então, legal. assim, e de estar conectado com a espiritualidade, né? Com o sagrado, porque isso sempre me chamou a atenção, desde muito pequeno, né? Tá conectado com o sagrado era algo que me acalmava. Então, aí depois fui para o candomblé, bebi da fonte da Umbanda, porque o espírito jornalístico já habitava em mim, né? Então, essa vontade de aprender, por que é assim, né? Então, a igreja evangélica, depois a igreja católica, isso por desejo. E a igreja e a filosofia da Umbanda, do candomblé, da Seitinoye, fui beber de todas essas fontes para entender como era o olhar, né, dessas filosofias. Um pouquinho do budismo, o kardecismo, né, que foi aonde eu descobri assim respostas, né, que foram muito além das que eu poderia sequer imaginar sobre vários contextos, né?
Então, é possível sim. Existem ateus que são mais corretos e com moral do que muitos religiosos, que muitas vezes utilizam da religião para praticar coisas que não são legais, né? Você tem toda a razão. Eu tenho um padrinho que é um cara assim sensacional, que eu tive a sorte de tê-lo como padrinho, e ele é ateu, mas é um cara que eu digo que ele é mais cristão do que muito cristão. É muito possível, Clóvis, é muito possível. Exato, exatamente. E, assim, concordo com tudo que você falou, e é interessante, assim, que à medida que você foi verificando, hoje você consegue se definir como, qual que seria, hoje você seria o quê? Kardecista? O que que você, então, como que você... eu digo que sou cristão, um cristão com uma visão espiritualista da existência, né? Que vem antes de mim e depois de mim. Ela não termina com o meu último suspiro de vida, né? Ela já existiu antes do meu primeiro suspiro e ela existirá depois do meu último suspiro, né? Então, eu sou cristão, eu acho que Cristo... e antes eu sentia muita culpa, sabe, Clóvis, de falar de Jesus. E eu sou um apaixonado com Jesus. Porque Jesus, como diz Padre Fábio, ele queria estar com quem era invisível para aquela sociedade. Cristo veio e caminhou no meio de quem ninguém mais queria, não é? E ele conseguiu fazer com que, assim como diz Santo Agostinho, homens, como não há mais os homens com toda a sua humanidade. E Jesus conseguiu fazer isso. Ele conseguiu ver no cobrador de impostos o fragmento do amor, ele conseguiu ver na prostituta o fragmento de amor, ele conseguiu ver nos doentes, ele conseguiu ver naqueles que estavam possuídos, enfim. Então, eu me considero cristão porque sigo a filosofia de Cristo de que a gente precisa a todo custo, e não é fácil, porque quando a gente está aqui com pessoas que eu gosto como você, quando a gente tem a tranquilidade de estar cercado por pessoas que nos querem bem, é muito fácil você fluir uma energia de bem-estar, né? Porque energeticamente você está protegido. Agora, quando você está em ambientes inóspitos aos seus valores, e a política, Clóvis, ela, dentro de todas essas minhas funções, eu estou vereador, mas eu sou um ser político, desde muito novo. Eu era líder de turma, gostava de acompanhar, lia o Direito da Criança e do Adolescente, o ECA. Com 14 anos de idade eu já gostava de ler, de saber quais eram os meus direitos. Então, isso sempre me acompanhou. Mas quando você está num ambiente hostil, é aí que você precisa exercitar o seu cristianismo. De você tentar... E não é fácil, não. Porque no começo do meu mandato, eu era muito ferrenho, né? Eu queria... separar as pessoas e que as pessoas soubessem, no meu entendimento e naquela minha vivência, quem merecia créditos de honradez e quem não merecia créditos de honradez. Hoje eu sou uma alma mais tranquila, eu agradeço a espiritualidade e eu agradeço a política pela lição que ela tem me trazido ao longo desses 3 anos, quase 3 anos e meio. Porque você lidar com pessoas onde o interesse particular, por sentimentos primários, sabe, mais primitivos mesmo, de ter poder sobre o outro, de você estar em primeiro plano para que o seu bem-estar se prevaleça, não é fácil, Clóvis. É aí onde eu agradeço a Deus todos os dias e peço proteção. Porque realmente a sua função como vereador te exige... A linha fluidificada para fazer essa conversa. A sua atividade até como vereador não é fácil lidar com todas essas situações, né? E se manter na postura do bem, na postura do que é correto, realmente deve ser um desafio diário, intenso ali, e tenso. É muita reza, é muita conexão com o sagrado e umas sessões de terapia, para você poder não esgoelar o irmão, entendeu? Você não pegar o irmãozinho e torcer o pescoço do irmãozinho. Ô, Neto, eu só tenho que te agradecer, rapaz. Assim, muito mesmo, pela maneira que essa conversa foi feita, de forma descontraída, trazendo informação. Você, né, é uma pessoa inteligente, um comunicador nato. Então, te agradecer por ter se disposto a ficar aqui quase 1 hora, 40 minutos aqui a gente conversando. Então, queria agradecer muito. E assim...
só tenho a agradecer mesmo, e queria deixar aqui para todos uma reflexão de um filósofo alemão, Immanuel Kant. Tudo que não puder contar como fez, não faça. Gostaria de terminar com esse pensamento, porque já que nós estamos falando de índole, caráter, moralidade, né, e a conexão disso tudo com a espiritualidade, nada melhor do que terminar com esse pensamento. A nossa intenção aqui não é de esgotar os temas, já falei isso. Nós vamos trazer outras pessoas, vamos trazer gente que tem religiões diferentes, que até que não tenham religião. Eu quero te apresentar a possibilidade de você conversar com um amigo ateu que tenho, e a gente tem conversas assim longas, né? E eu digo sempre para ele que ele é tão cristão quanto eu. E é isso mesmo. Eu quero muito te agradecer, Clóvis. Muito obrigado por essa oportunidade. Poucas são as vezes, como comunicador, geralmente eu estou sempre na posição mais confortável, que é aquela de perguntar e não se expor, né? E você me dá uma grata oportunidade de me expor no sentido mais positivo da palavra, porque sei o quanto a consideração e respeito você tem por mim, a recíproca é verdadeira. Nasce de vários pontos de percepção de vida, de entendimento de fé, de desejos de caminhos de vida. Quero muito te agradecer e deixar uma provocação muito positiva a todos aqueles que esperam que o mundo melhore. A reforma é íntima. Então, quem já possui o entendimento da doutrina espírita sabe do que eu estou dizendo. Mas se você não tem, está aqui nos acompanhando até agora, a reforma ela é íntima e cada vez mais eu tento entender isso, entendendo também que a gente não tem controle sobre tudo, a não ser sobre aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos. Isso é uma coisa que eu trago para mim, para poder manter, inclusive, a minha saúde mental e espiritual. Mas deixar uma provocação de Martin Luther King, que diria que eu não me incomodo com o grito dos maus, mas com o silêncio dos bons. De vez em quando é preciso fazer como Cristo, que quando entrou naquele templo, vendo que o mercado se fazia ao invés de orações, ele transformou-se e deu-se o grito dali naquele momento de não concordar com o que estava acontecendo ali. Ele se enfureceu com aquilo. Ele se enraiveceu cheio de fé e de certeza. Então que, assim como Cristo, assim como Martin Luther King e tantos outros que entregaram a vida por valores que hoje nos permitem falar sobre isso aqui, Allan Kardec que sofreu, tanta gente que sofreu para que a gente pudesse hoje, às 19h43, falar sobre vida, sobre reflexão, sobre espiritualidade, sem ter medo de ser queimado na virada das 8 horas. Então, muito obrigado a todos os nossos antepassados, a todos aqueles que nos permitiram ter essa conversa. Te agradeço muito e desejo assim, muita luz para a sua vida, querido, de verdade. Um abraço grande para você. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez e até. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.